Olá! Hoje a gente mergulha numa história fascinante, complexa, a da identidade judaica. É uma trajetória de milênios, sabe? Sempre marcada por encontros nem sempre fáceis com vizinhos poderosos, Egito, Babilônia, Grécia, Roma, o Islã, o cristianismo. E o que impressiona mesmo é essa capacidade de manter uma identidade própria, singular, por tanto tempo. A nossa conversa hoje se baseia muito no trabalho detalhado do Simon Schama sobre essa jornada. Então a ideia é explorar juntos alguns momentos-chave, umas histórias bem específicas. Vamos viajar do Egito Antigo até a Espanha medieval. A gente quer tentar entender como é que essas diferentes comunidades judaicas viveram nesses mundos tão diferentes, né? Focando na vida interna deles, na adaptação cultural e principalmente no papel central dos textos, da memória coletiva para essa continuidade toda. E é fundamental, né, a gente lembrar que essa história não é uma linha reta, não é simples. Teve momentos, sim, de muito brilho cultural, de integração, mas teve também perseguição brutal, desenraizamento. O fascinante mesmo é observar os mecanismos, as estratégias de resiliência, de adaptação, tanto nos tempos bons quanto nos ruins, assim. Vamos começar pelo Egito, então? Na Bíblia, essa relação é muito intensa, né? É o lugar da escravidão, claro, e do êxodo, que é o marco fundador, mas ao mesmo tempo foi refúgio, teve influência. O nome Moisés parece que tem origem egípcia. Salomão teve esposa egípcia. E os profetas sempre alertando para não voltar para lá, né? Como se fosse um perigo constante. Exato. E essa relação, assim, ambivalente, ganha uma camada extra, super interessante, com a descoberta da colônia judaica de Elefantina. Fica lá no sul do Egito, sabe? Coisa do século V antes da Era Comum. Elefantina. Isso. Imagina só. Uma comunidade militar de judeus, servindo ao Império Persa, bem na fronteira com a Núbia. E o mais surpreendente, o que choca um pouco a visão tradicional é que eles tinham um templo próprio lá, dedicado ao Deus de Israel, YHWH, algo que depois se tornou impensável, né? Com a centralização do culto todo em Jerusalém. Um templo fora de Jerusalém. Mas como era a vida real dessas pessoas lá? O que os papiros que acharam contam do dia a dia? Os papiros são uma janela incrível. Mostram muita coisa. A gente encontra nomes claramente judaicos, tipo Zacarias, Gedanias. Eles usavam o calendário lunar judaico. Invocavam YHWH, o nome hebraico para Deus, em contratos, em cartas pessoais. E as histórias humanas são muito tocantes, sabe? Tem o caso de Tamete, que era uma ex-escrava egípcia, e Ananias, um homem que servia no templo judeu de lá. Conta mais deles. Isso ajuda a trazer a história para perto da gente. Então, Ananias se casa com Tamete. Anos depois, ele doa formalmente para ela um quarto da casa que ele tinha comprado. Talvez para celebrar o nascimento da filha, Josima. E mais tarde, a própria Josima, já adolescente, e a mãe, Tamete, são libertadas formalmente da sombra para o sol. Essa era a fórmula egípcia para a alforria, para a manumissão. Da sombra para o sol, que imagem forte. E a história deles continua. Continua. O antigo dono da Tamete, um homem chamado Mossolam, o filho dele, o Zacur, parece ter um carinho quase de irmão pela Josima. Quando ela se casa, com os 14 anos, é o Zacur quem organiza um dote super generoso para ela. Roupa de qualidade, vestido de lã listrada, chale, sandália persa, baú, joia, óleo perfumado, tudo isso. Enquanto isso, o pai dela, o Ananias, garante por escrito que ela vai ter direito à metade da casa dele. É um quadro bem diferente de outra mulher de Elefantina que a gente conhece pelos papiros, uma tal de Mitaias. Essa já era uma mulher com mais posses, mais autonomia legal, que chegou a se casar com 2 egípcios. Então, o que essa comunidade de Elefantina ensina pra gente sobre a identidade judaica naquela época tão distante? Olha, o ponto central de Elefantina é que ela mostra uma identidade judaica na diáspora bem mais flexível, mais integrada do que a narrativa posterior e a mais conhecida nos fez pensar. A gente vê adaptação cultural clara, casamento misto, judeus servindo num exército estrangeiro, mas ao mesmo tempo convivendo com práticas religiosas distintas, com nomes judaicos, e a destruição do templo deles, mais tarde.
provavelmente ligada a revoltas egípcias contra os persas. E isso mostra também a vulnerabilidade, né, dessas minorias quando ficam associadas a impérios que entram em crise. E por que essa comunidade tão viva, assim, foi meio que esquecida pela história judaica principal? Parece que ela não se encaixou muito bem, né? É uma ótima pergunta. Provavelmente porque, mais ou menos na mesma época, figuras como Esdras e Neemias, lá em Jerusalém, estavam liderando um movimento de reconstrução pós-exílio. E esse movimento enfatizava muito a pureza religiosa, a separação de influências estrangeiras, sabe? A realidade de Elefantina, que era mais híbrida, mais misturada, não se encaixava bem nesse modelo que acabou virando dominante na memória judaica. Foi quase como uma versão vibrante da vida judaica que a história oficial posterior meio que apagou assim. Fascinante essa ideia de uma história quase apagada. Bom, saindo de Elefantina, vamos para algo que, ao contrário, foi fundamental para preservar a memória e a identidade judaica. A palavra escrita, a força do texto. Sem dúvida, a centralidade do texto é um pilar. Aquela cena descrita na Bíblia, de Esdras lendo a Torá em público, para o povo reunido como um só homem. É muito poderosa. E repara, foi o próprio povo que pediu para Esdras trazer o livro. Não foi uma imposição de cima para baixo, sabe? Foi um ato comunitário de reafirmação em torno da palavra. Sim, como uma necessidade coletiva. Exato. E pensa também na visão do profeta Ezequiel, lá no exílio na Babilônia. Ele recebe a ordem divina de comer o rolo do livro. Que metáfora incrível para a internalização da palavra, né? Como fonte de força, de identidade, mesmo longe de casa, longe do templo. Mas essa relação com a escrita ia além dos textos sagrados, não ia? A arqueologia tem mostrado isso de forma surpreendente, parece. Exatamente. Temos os óstracos, que são basicamente cacos de cerâmica usados como rascunho, material barato, acessível. Encontraram muitos em Laques, que era uma fortaleza judaica importante. Isso pouco antes da destruição pelos babilônios, lá por 587 a.C. Nesses cacos, tem mensagens trocadas entre um oficial subalterno, um tal de Osaías, e o comandante dele. Mensagens urgentes, às vezes bem ríspidas. Ríspidas? Como assim? Tem algum exemplo? Tem uma que é ótima. O Osaías fica indignado porque o comandante insinuou que ele não sabia ler. Ele responde algo tipo, por vida de YHW, como é que o senhor ousa dizer que eu não sei ler uma carta? Nunca ninguém precisou ler uma carta para mim. Nossa, que direto! Pois é. Isso junto com outras descobertas, tipo um alfabeto bem rudimentar achado em Tel Zait e inscrições mais antigas em Kiribet Keiafa. Tudo isso sugere que saber ler e escrever hebraico era mais comum e mais antigo do que a gente imaginava. Isso muda bastante aquela imagem de que só uma elite de sacerdotes e escribas lia e escrevia, né? Completamente. O que isso mostra, na verdade, é que a escrita hebraica circulava entre diferentes camadas sociais e era usada para todo tipo de assunto prático, pedir vinho e farinha para as tropas, reclamar de um manto que foi confiscado injustamente, relatar que viram sinais de fogo do inimigo. É interessante o contraste, né? Entre a solenidade do rolo da Torá, guardado, lido com reverência, e a informalidade desses cacos, com as mensagens do dia a dia. Essa tradição textual profunda, tanto no sagrado quanto no profano, vira um alicerce da continuidade judaica, quase como um lar portátil, que eles podiam levar para qualquer lugar. E como essa força do texto, essa capacidade de adaptação se manifestou quando os judeus foram para a Europa medieval, em contextos tão diferentes como a Espanha muçulmana e a Europa cristã mais ao norte? Na Espanha muçulmana, a Al-Ándalus, especialmente ali entre os séculos X e XII, teve um período incrível. Muita gente chama de Idade de Ouro. Foi uma época de grande florescimento cultural, científico, até de participação política para os judeus. Figuras impressionantes surgiram ali, como Samuel Hanagid. Ele era poeta, um grande estudioso do Talmud e, pasmem, general do exército muçulmano de Granada. Um general judeu no exército muçulmano? Isso mostra um nível de integração impressionante. Sim, embora, claro, não fosse isento de tensões. O próprio Yehuda Halevi, um dos maiores poetas e filósofos medievais, um mestre da poesia em árabe, ele vivia um dilema criativo, sabe?
Se perguntava se não devia abandonar as formas poéticas árabes e buscar uma expressão puramente hebraica, inspirado em gramáticos anteriores como Menahem ibn Saruk. Essa tensão entre se integrar na cultura dominante e, ao mesmo tempo, preservar e até revitalizar a própria especificidade cultural, isso é uma constante na história judaica. Um cenário bem diferente do que estava acontecendo em Ashkenaz, né? Nas terras da Europa cristã. Especialmente depois da Primeira Cruzada, lá em 1096. Um contraste brutal, infelizmente. As comunidades judaicas que viviam ao longo do rio Reno, em cidades como Mainz, Worms, Speyer, elas sofreram massacres terríveis, perpetrados por turbas de cruzados. As crônicas hebraicas da época são de cortar o coração. Elas relatam atos de martírio coletivo, o chamado Kiddush Hashem, a santificação do nome de Deus. Tem a história trágica de Isaac Bar David, em Mainz. Pressionado a se converter ou morrer, ele primeiro aceita o batismo para salvar a família, mas depois, tomado pelo remorso, ele leva as próprias filhas pequenas para a sinagoga, mata elas ali, perto da Arca da Torá, depois ateia fogo na casa com a mãe idosa dentro, incendeia a sinagoga e morre nas chamas. Que relato terrível! É difícil até de processar uma coisa dessas. E como a cultura judaica respondeu a essa hostilidade crescente no mundo cristão, que incluía acusações absurdas como o libelo de sangue? Libelo de sangue, profanação da hóstia. Sim, É a ideia de que judeus usavam sangue cristão em rituais. Como eles reagiram culturalmente a isso? diante de tanta violência, tanta demonização, a gente vê surgir algo extraordinário nos séculos 13 e 14, um florescimento notável da arte de iluminar manuscritos hebraicos, especialmente as Agadotes, que são os livros usados na ceia ritual do Pessah, a Páscoa judaica. Iluminuras em livros judaicos. Mas espera aí, representar figuras humanas, isso não ia contra aquela ideia comum de que o judaísmo proibia imagens, era estritamente anicônico? Essa é uma nuance importante. A verdade é que existia uma forte tradição contra imagens, principalmente as de culto, né, ídolos e tal. Mas na prática, especialmente na Idade Média, e em contextos privados como o da Agadá, que era usada em casa, havia mais flexibilidade. E essas imagens são incrivelmente ricas. A gente vê famílias judaicas com as roupas da época, reunidas para o seder, fazendo os rituais. Tem cenas bíblicas também, e muitos animais simbólicos. É muito comum a imagem de uma lebre ou um cervo sendo perseguido por cães de caça. Uma metáfora bem clara para a comunidade judaica Israel sendo perseguida pela cristandade. Então a arte acabou virando uma forma Resistência. de afirmação? Exatamente. O que isso mostra é a arte como um campo de batalha simbólico, assim. Eles estavam usando as ferramentas visuais da época, às vezes até contratando artistas cristãos, mas para afirmar a sua própria identidade, a sua narrativa. Em vez de serem só aquelas figuras caricaturadas, marginalizadas que apareciam na arte cristã, eles se representavam como protagonistas da sua própria história sagrada, celebrando a libertação do Egito, mesmo vivendo sob ameaça constante. É a arte como afirmação de dignidade, de resiliência cultural em tempos muito, muito difíceis. Esse ciclo de hostilidade na Península Ibérica chegou a um ponto extremo no final do século XV, né? Com a expulsão dos judeus da Espanha em 1492. Como foi esse momento? Foi um trauma gigantesco, sem dúvida. O cronista espanhol Andrés Bernaldez, que não era nada simpático aos judeus, diga-se de passagem, descreveu o êxodo. Ele fala das multidões nas estradas, das dificuldades imensas, da exploração que sofreram, por capitães de navio, por guardas, gente morrendo de fome, de doença. Mas ele também registrou algo que impressionou ele. Os rabinos iam encorajando o povo e as mulheres seguiam cantando, tocando pandeiros, comparando aquela expulsão ali na hora com o êxodo original do Egito. A memória do passado dando força no presente, sabe? Impressionante. Muitos foram para Portugal, mas a situação lá também se complicou muito rápido, não foi? Sim, muito rápido. Em 1497, o rei de Portugal decretou a conversão forçada de todos os judeus que estavam lá,
incluindo os refugiados espanhóis que tinham acabado de chegar. E teve uma ordem específica para confiscar e queimar todos os livros em hebraico. É nesse contexto que surge a história do Rabino Abraão Saba, uma história muito pungente. Desesperado para salvar seus comentários sobre a Torá, outros textos preciosos, ele escondeu os livros no oco de uma oliveira, antes de ser forçado a partir. É um símbolo dessa tentativa desesperada de preservar a palavra escrita contra a destruição física. Mesmo diante dessa catástrofe toda, a expulsão, a queima de livros, a força do texto dá memória para as que encontram um jeito de sobreviver, né? É incrível. Totalmente. E um exemplo marcante disso é Abraão Zacuto. Ele era um astrônomo, um historiador super renomado. Foi expulso primeiro da Espanha, depois de Portugal. E é depois de tudo isso, já no exílio, lá no norte da África, que ele escreve a obra monumental dele, o Sefer Yuassim, o livro das linhagens. E descreve esse livro não como uma crônica fria, linear, mas quase como uma assembleia vibrante, onde todas as gerações judaicas, dos patriarcas bíblicos aos sábios medievais e aos contemporâneos do próprio Zacuto, parecem conversar, debater, manter a tradição viva ali nas páginas. É como se o texto pudesse reconstruir um mundo que tinha sido destruído fisicamente. Uma espécie de refúgio. Exatamente essa a ideia. A memória textual como um refúgio, um espaço de continuidade. E tem uma última história quase inacreditável que ilustra isso perfeitamente. Lembra daqueles livros hebraicos confiscados em Portugal? Sim, os que iam ser queimados. Então, alguns deles foram parar nas mãos de um nobre português, um tal Francisco de Pinheiro. Ele levou esses livros na nau dele numa viagem para a Índia, talvez pensando em vender. E lá na costa de Malabar, na cidade de Cochin, onde já existia uma comunidade judaica antiga, ele de fato conseguiu vender esses livros. Eles foram resgatados, comprados pela comunidade judaica local. Que reviravolta! Imagina! Os livros sobrevivem à Inquisição, cruzam o oceano e encontram um novo lar, uma nova comunidade para preservá-los. É a prova final, né? Apesar de tudo, do exílio, das conversões forçadas, das fogueiras para livros e para pessoas, as palavras, os textos, a memória judaica encontraram maneiras de viajar, de sobreviver, de serem redescobertos, prontos para inspirar e formar novas gerações. A resiliência da palavra escrita é impressionante. Que percurso fizemos hoje, hein? Dos paradoxos da vida judaica lá em Elefantina, no Egito Antigo, passando pela força da palavra escrita como a espinha dorsal da identidade, até a resiliência que a gente viu na arte, nos textos, diante das perseguições na Espanha, em Ashkenaz, e culminando no trauma das expulsões e nessa incrível persistência da memória através dos livros. Uau! Se a gente fosse resumir os fios condutores dessa longa história, talvez fossem dois principais, né? Primeiro, essa tensão constante entre se adaptar ao mundo ao redor e, ao mesmo tempo, manter uma identidade própria distinta. Essa negociação permanente. E segundo, a importância, assim, absolutamente central dos textos compartilhados e da memória coletiva, como ferramentas vitais para a sobrevivência cultural em ambientes tão diferentes e muitas vezes tão hostis. O trabalho do Schouma, que foi nossa base hoje, nos leva até o finalzinho do século XV. Mas a história judaica, claro, seguiu adiante, continua até hoje. Fica aqui talvez uma provocação final para quem nos ouve refletir um pouco. Olhando para esses padrões que a gente discutiu, a interação com culturas dominantes, os ciclos de aceitação e perseguição, a adaptação constante, a centralidade do texto, que ecos ou que novas formas dessa dinâmica toda a gente poderia esperar encontrar na era moderna, com novos impérios, novas ideologias e, claro, novas tecnologias, tanto de comunicação quanto, infelizmente, de destruição. É algo para se pensar, né? Obrigada por acompanhar a gente nesta análise imensa.